reconciliados com Cristo. Como praticar a fé? Um tema interessante, como disse o Leno, lá do Espírito Santo, falou, interessante esse tema. Como praticar a fé? É uma frase que a gente vai repetir aqui algumas vezes durante o programa de hoje. O Claudeci, lá de Fortaleza, já comentou, uma coisa é você ter a fé e saber que a tem, outra coisa é você colocá-la em prática. Isso é diferente. E eu não estou falando aqui de acender vela, não estou falando aqui de se ajoelhar, eu não estou falando de postar as mãos e olhar para cima. Não, eu estou falando de praticar a fé. Como é isso? Vamos esmiuçar esse entendimento, vamos mastigar, colocar ele em palavras simples, sencillas, para que toda a nossa audiência, então, possa ter a oportunidade de colocar a partir de hoje essa fé em prática, e você vai ver como é que funciona, porque está prometido que funciona. Então, me parece que é em Gálatas capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: antes da ressurreição, todos estávamos encerrados para esta fé que viria. Então Paulo não está falando da fé, da forma de fé, que chamamos aqui de fé natural, que havia antes. Então Paulo diz que haveria uma forma de fé diferente da forma de fé anterior que viria e seria estabelecida na terra. É uma fé sobrenatural, que é a fé do Evangelho. Essa fé, note, guarde essa palavra, ela está estabelecida no Evangelho. Tá bom? No Evangelho. Porque o Evangelho, ele aponta para Cristo. Então a fé está estabelecida aí, é justamente aí. Aqui no nosso ministério, que é um ministério de palestra, né? Um ministério de ministração, é um ministério de ajuda, é um ministério que agrega valores na tua vida. Nós damos por sentado, nós damos já por estabelecido, que nas mentes da nossa audiência toda, esse tema sobre a fé, todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe, todos já sabem de onde vem o dom da fé. Nós damos por estabelecido que você, abençoada e abençoado, já sabe que a fé é um dom de Deus, e esse dom não é um dom de 30, 60, 90, é um dom de 100%, porque esse dom, ele é um dom junto com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça, que habita em você, como o apóstolo Paulo diz, que o Espírito de Deus se fez um mesmo Espírito com o teu Espírito. Quando isso aconteceu, depois que ele removeu o pecado, que era a barreira que atrapalhava a parada toda, ele removeu o pecado lá na cruz, então ele pôde fazer morada em teu Espírito, e quando Cristo fez morada em teu Espírito, veio esse pacote inteiro do fruto do Espírito, e um deles, eu diria que a tua herança, a tua riqueza é o dom da fé. A fé é um dom. Você não pode aumentar a fé, você não pode diminuir a fé. Você pode ativar a fé. E a fé é ativada pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. A fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Evangelho da graça. Paulo não está se referindo à Bíblia como um todo quando ele diz isso. Então, a fé ela é ativada quando você ouve essa ministração aqui de Pedro Kelly toda semana, todo dia nesses vídeos. Então, saiba, se você está chegando agora, como nossa amada Sueli, que eu falei agora há pouco, que você tem o dom da fé. Pode ser que esse dom esteja adormecido, pode ser que esse dom ainda não esteja ativado, pelos motivos que já disse antes, não vou repetir. Então aqui está a chance de você trabalhar isso e praticar isso para que esta fé, que é uma fortuna,
fortuna que você tem, herança nas tuas mãos que foi dada a você de graça. Queria também aclarar que nem todos têm o dom da fé. Pedro Kelly, por quê? Porque a fé não é de todos. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, a fé não é de todos. Por que a fé não é de todos? Porque nessa terra, onde estamos, existe a semente de Caim, vamos chamar assim, e a semente de Abel. Existem duas sementes nesse planeta. Pessoas que habitam corpo, assim como você habita corpo e eu habito corpo humano, mas pessoas que não são providas do Espírito. São simplesmente pessoas humanas, animais racionais, que o apóstolo Paulo chama de o homem natural. Por isso é que ele diz que o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele é oco, ele é uma alma vivente, assim como Adão era alma vivente. Ele não tem espírito, ele tem razão, ele tem os 5 sentidos, ele é uma pessoa da sociedade, é uma pessoa que trabalha, que estuda, que paga as contas, que tem filhos, que tem família, mas não tem o Espírito de Deus. Ou seja, quando esta pessoa vier a falecer, dela não haverá registro, assim como o bem-te-vi morre e não tem registro, como o pardalzinho morre e não tem registro, como um cachorrinho, um gatinho morre e não tem registro, porque são almas viventes. A única diferença do ser humano para esses animais é que o ser humano tem a razão. Agora, você que está me ouvindo, você não é alma vivente, você é um espírito vivificante, porque o Espírito de Deus se fez um com o teu espírito. Existe uma diferença nessa terra, e para os tais a fé não pode funcionar, porque eles nem podem crer. Não depende deles, não é porque eles são ruins, é porque Deus os fez assim. Romanos capítulo 9 diz isso. Então, muito bem, agora que você já tem isso aí um pouco mais aclarado, partiremos desse ponto. A bola da vez agora, como é que eu vou utilizar, ou como é que eu faço para utilizar esse instrumento? Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.